E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia falou dessa vitória do time do Flamengo, o que o Neto falou, né, o que a mídia está falando dessa vitória sensacional do time do Mengão e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Flamengo, as novidades e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Alguém ganha do Flamengo e do Palmeiras do jeito que está a administração dos outros clubes? Dificilmente. Vamos lá, Internacional ganha? Não. Grêmio ganha? Vamos lá, Corinthians ganha? Ô, craque, Santos ganha? São Paulo ganha? Não, já não tem vencido, né? Já não Você tem tira isso. de 17 É. do Corinthians, 2017, É. que foi um ponto Já fora da não curva, tem- já graças não- a você, inclusive, campeão Já não tem brasileiro. vencido, né? De 17 pra cá, você pega 18, vamos ver. 19, 20, 21. Só o Galo e o Botafogo ganharam um ponto. O Botafogo ganhou um brasileiro e o Atlético Galo Mineiro- ganhou um brasileiro. Pronto, Senão, acabou. Senão é só O São Palmeiras Paulo e ganhou a Flamengo. Copa do Brasil. São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Só. Os dois não vão ganhar a Copa do Brasil esse ano, porque estão fora. É Flamengo. Ó, e outra coisa, não convocar o Pedro para a seleção brasileira, pra mim, é o maior centroavante que tem no futebol brasileiro. Ele meteu 3 ontem, fez gol de elástico ontem, Tá Alá louco. Rivelino. Alá Rivelino, meu irmão. O que fala do Palmeiras e do Flamengo? Craque, enquanto os clubes brasileiros, a maioria deles estiver preocupado com o poder, quem dirige, essa é a realidade, o clube não tem a E administrar mal os clubes como administram, Porque né? assim, ó, quando o Bandeira chega, ele usa uma frase, hoje a gente briga pra cair, mas daqui a pouco a gente vai brigar por título. Então, qual foi o 3 gestões dirigente? do Eduardo Bandeira. Qual foi o dirigente que você viu escutar isso? Ninguém falou Da boca isso. dele? Não, porque eles estão preocupados com o poder. Paulo Nobre falou, talvez, né? Quando ele assumiu. É, e Paulo ele Nobre chegou falou, aqui- Não é, foi, Ricardinho? é. Paulo Nobre, antes de investir. Antes ele falou: não, preciso pagar o telefone, preciso isso. pagar a luz. Preciso pagar a conta de luz. E quais os dois melhores clubes do Brasil Palmeiras hoje? são Palmeiras e Flamengo. Porque tiveram humildade. Humildade de jogar com jogadores E que não administraram tinham... bem o dinheiro, né? E não tinha, por muito tempo, não tinha jogadores que não tinham condições de vestir a camisa do time. Agora, você vai ver o Flamengo hoje pagando 25 milhões de euros de jogador, 19 milhões de euros de jogador. E jogadores que chegam para Pô, o jogar. Palmeiras pagou 150 milhões do Vitor Roque, 150 milhões do Paulinho machucado. Não é sorte. É mole, 300 milhões. Não é só. É Vocês boa acham que o administração. Corinthians vai ganhar? A Copa do Brasil eu até penso, até acho que pode. Você administra Mas brasileiro bem o clube, esquece. esquece. Libertadores esquece. Não vai ter mais. Vai ser Bayern. É só ver o Bayern. Acho que dos 12 títulos, eu acho que o Bayern ganhou 11. Perdeu pro Bayern Leverkusen É isso agora mesmo, é isso mesmo. do menino que Penúltimo, foi pro... Xavi Alonso. O Xavi Alonso que foi pro Real Madrid. Quesada, alguém pode, desses 18 clubes... Pode. Fazer quem? Corinthians. Por quê? Porque é Corinthians. Se não roubarem mais, Aí é. se quebrarem o cartão corporativo, se organizarem as finanças, em 4, 5 anos, Corinthians briga e briga forte com os dois. Acho que o São Paulo também. 5 anos. Acho que o São Paulo também. É que acho que o São Paulo é forte, ele produz muito dinheiro, mas ele não produz o dinheiro que o Corinthians produz. Não tá. E tem mas uma o São dívida Paulo... altíssima tudo para bem, ser eu tô falando solucionada. para pagar. Se o São Paulo e o Corinthians se Penso que sim. reestruturar, o São Paulo briga para ganhar títulos também. Penso que sim. Mas nesse momento esquece. Porque você para pensar, craque, o Corinthians nesse momento é turbulento demais, problema administrativo, presidente empichado. Corinthians respirando, vivo, fatura 1 bilhão por ano. Então, assim, Mas respirando, não, vivo, o Corinthians sem da fazer UTI grandes, é 1 milhão. Pois o é. Corinthians, sem estar na UTI, ele arrecada 3 bilhões. Ele pode contratar. Olha que o Andrés ontem foi votar? Não foi. Pois é. Não, o Andrés não foi votar ontem. E outra coisa, se o Corinthians, se o São Paulo, se tiver uma administração como tem a do Palmeiras e do Flamengo, os 4 brigam para título. Exatamente. Mas desculpa, mas não tenho dúvida disso. Mas o Corinthians precisa de 10 anos. E o São Paulo precisa dos 8. Sem isso, esquece. 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 E o próprio Bandeira de Melo, citado pelo Souza, nas entrevistas recentes aí, ele falou, gente, eu não inventei a roda, não tem nenhum gênio da economia dentro do Flamengo, não. A gente fez a introdução à economia módulo 1 da faculdade. A introdução o básico que eles do básico. fizeram foi... Aí os caras do Corinthians e do São Paulo fizeram a introdução em nós, né? Pois é. E assim, o Corinthians gasta demais, craque, para montar louco. elencos muito pobres, elenco de 12ª colocação. Eu tava 14ª falando muito aqui, pouco. eu tava falando com o Camarão, com o Quesada e também com o Souza, ele tava falando. Em 4 jogadores, o Corinthians gastou 100 milhões. Nenhum dos 4 jogam
Nenhum dos 4 são titulares. E tomam um pau pra caramba. Aqui, ó. Félix Torres, Pedro Henrique, Pedro Raul e Fausto Vera. Mais de 100 milhões. O Corinthians gastou mais de 100 milhões com 4 jogadores. Então é difícil. É difícil pro Osmar Stabile pagar o salário dos caras todo mês. É difícil pagar o Memphis. O São Paulo teve transfer ban de 300 mil dólares, que dá 1.800.000. São Paulo teve transfer ban de 1.800.000. Aí você pega o Palmeiras. Quando que o Palmeiras teve transfer ban nos últimos 10 anos? Flamengo. Quando que o Palmeiras deixou de vender jogadores para fora do país? Mais de 1 bilhão de vendas. Flamengo. Como é que vocês querem competir com a força do Flamengo, com a força da torcida e com a administração do Palmeiras? Corinthians, impeachment, renovação, e que por sinal, graças a Deus, a força da renovação e a transparência foi chutada no lixo, que nem no lixo eles deveriam estar. Eles deveriam estar na caçamba. E aí, provou ontem, dos 199 votos para o Osmar, 50 votos na renovação e transparência para o Dualib e 14 votos para mentira de 1 bilhão de dólares. Citadini, o que eu falei? Dualib. Dualib e Citadini é tudo quase igual, velho, daquilo que fizeram pro Corinthians. O cara teve 50 votos por causa da renovação e transparência, que não tinha mais nenhum outro candidato a brigar, porque teve Roberto Andrade, teve Mário Gobi, teve André Negão, teve Duílio e teve Andrés, 2 vezes. Não tinha mais quem. Eles acharam o Antônio Roque Citadini, 50 votinhos. E aí mostrou a força do Osmar Stabile, mesmo sendo da renovação e transparência. Menos estando com o Augusto, que por sinal, ele já fez mais que vocês todos. E foi destroçado, foi pisado, arrancado essas pessoas que deveriam ser excluídas como sócios do Corinthians. Aí você pega o Eduardo Bandeira, você pega o Landim e o presidente do... como é que chama o cara? BAP. Pô, esse cara veio, ele é melhor do que os caras que tava, Quesada. Ele pegou um grande projeto e está melhorando aos poucos, né? Neto, eu acho que há uma luz no fim do túnel. Eu acho que o Stabile tem 3 frentes importantes. A primeira é entender o dinheiro que o clube tem nesse momento e na próxima temporada, aquilo que a gente estava conversando lá no café, não é? Que isso, velho. Que gol, hein? Tem a narração desse gol aí, não? Saber... Pode falar, Quesada. Pode falar, filho. Golaço. Saber se dá para continuar com o Memphis Depay ou não, entendeu? O Corinthians vai gastar quase 50 milhões com o Memphis Depay até a metade do ano. Desculpa, eu tenho uma informação, que ele não quer ir embora. Ele não quer ir embora. E ele vai ficar. Agora, a que preço, né? Esse é o grande problema. A que preço, não é verdade? Pois bem, pessoal, e quem falou também aí a respeito dessa grande vitória do time do Mengão, esse vareio de bola pra cima do Vitória, foi o pessoal aí do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí a respeito dessa grande vitória do time do Mengão. Então vou trazer o Cícero Melo, porque ontem o Felipe Luiz falou um pouco sobre isso, mas a nota do Flamengo ainda mais firme e mais dura. Cícero. É verdade, Bruno. Só resumindo para quem está em casa, a CBF no último sábado anunciou uma mudança no calendário do futebol brasileiro. Não é do ano que vem, não. Desse ano ainda. Então, o Campeonato Brasileiro, que terminaria no dia 21 de dezembro, agora vai terminar no dia 7 de dezembro. E adiou a final da Copa do Brasil para o dia 21 de dezembro. A final da Copa do Brasil terminaria no dia 9 de novembro. Flamengo fez aí uma posição com uma nota oficial na noite desta segunda-feira, dizendo basicamente o seguinte: o Flamengo manifesta a sua discordância em relação à decisão unilateral da CBF, com mais da metade da competição disputada, e cobra do presidente Sami Chaldi que reconsidere a decisão a fim de preservar a credibilidade do campeonato. Já começa a ter aí uma área de atrito entre Flamengo e CBF na nova administração do Sami Chaldi. Vamos ouvir então o técnico Felipe Luiz falando desse assunto, já que o Flamengo vai ter jogos exprimidos aí no Campeonato Brasileiro a partir de agora? E eu prefiro não opinar sobre o assunto, e o clube e a diretoria já se posicionaram sobre o assunto. Simplesmente ressaltar, jogadores
com 4 dias de descanso voam, depois 3 em 3 dias não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que cientificamente demonstrarão que o jogador precisa de 4 dias para poder ter uma recuperação total. Não será esse ano. Lembrando que a Copa Intercontinental começa no dia 10 de dezembro. E antes da final do Intercontinental Sub-20, Flamengo e Barcelona no Maracanã, o presidente BAP se encontrou com o presidente Samir Chaudhry e reclamou dessa mudança que ele acha que vai prejudicar em muito o Flamengo, já que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro esse ano, além da Libertadores da América. Voltamos aos estúdios. Obrigado, viu, Cícero? A questão é que quando existe a eliminação de Palmeiras, Flamengo e São Paulo da Copa do Brasil e a permanência deles na Libertadores, e a eliminação do Botafogo na Libertadores e a permanência na Copa do Brasil, aquelas datas que ficariam livres, então, para a disputa da Copa do Brasil, para Flamengo, Palmeiras e São Paulo, elas não existem mais porque o campeonato ele é, então, encurtado para não acontecer de chegar no final do ano, os times eventualmente até disputando Campeonato Mundial Interclubes na mesma data do Brasileirão. Só que isso tirou a semana livre do Flamengo. É isso que o Flamengo reclama e, por outro lado, é isso que o Flamengo compreende, que o Palmeiras entende compreensível ser feito por parte da CBF. Quem tá com a razão na briga? Os dois, pra mim. Numa boa mesmo. São 6, né? São 6 datas no final das contas. O Flamengo reclama que não vai ter, né, mais essas 6 semanas livres. Livres, isso. E para treinamento, para descanso, para recuperar jogador e na briga pelo Campeonato Brasileiro. Que já, desde o início, fala que trata como prioridade. Mas o Palmeiras também não está errado em entender a mudança justamente por conta do Intercontinental. Nessa brincadeira toda, né, nessa resenha toda, para mim o errado é já o início do ano. Tudo bem que teve um Mundial essa temporada, é atípica e tal. Só que os clubes... Até era outra direção, outro comando. Sim, mas os clubes brasileiros têm vencido a Libertadores desde 2019. Então é plausível que você pense que, de repente, possa ter um clube brasileiro vencendo a Libertadores de novo e que estará no Intercontinental. Então eu fico me perguntando como as datas do Campeonato Brasileiro estariam dentro do Intercontinental novamente, sabe? Então, assim, eu entendo o Palmeiras reclamar entender essa situação da antecipação das datas, mas eu também entendo o Flamengo, que tem como disputa principal nessa temporada, como a diretoria já falou, o Felipe Luiz também, o Campeonato Brasileiro, e vai perder 6 datas aí de descanso. Vai perder essas 6 datas de descanso, mas por não estarem em Copa do Brasil, ele ainda ganha um períodozinho lá depois da final do Campeonato Brasileiro, né? Isso, não, lá mas na frente. São 3 dias. Não, então, sim. Não é nada, entre aspas, se a gente pensa no ideal pro campeonato, pro futebol brasileiro, né? Mas são 3 dias. Ou se eventualmente ele não for pro mundo, né? Não ganhar a Libertadores. As férias mundial, prolongadas, ele já enfim. vai entrar de férias. Exatamente. Então, assim, eu entendo a insatisfação do Flamengo, mas eu não concordo com o posicionamento. Porque, pra mim, esse posicionamento enfraquece o que a CBF está tentando solucionar, que não é só culpa dela. É culpa também de um mundial de clubes que colocaram ali no meio do calendário de todo mundo e isso fez Flamengo, Palmeiras, Botafogo se deslocarem para uma viagem, enfim. Eu entendo que é interessante, foi legal, né? Depois que aconteceu, foi legal, mas gerou muitos debates. Que a conta estouraria em algum momento. Estouraria em algum momento, exatamente. Então, assim, será que o Flamengo trocaria a ida ao Mundial para ter essa... Então, por isso que eu tô falando, assim, eu concordo com a insatisfação, porque é claro que você tem um planejamento e esses dias fariam diferença para o Flamengo na hora de você planejar um futuro título de Campeonato Brasileiro. Mas não concordo com o comunicado. Eu acho que o do Palmeiras, para mim, foi muito mais sensato. De que entende a situação difícil de ser resolvida e a que foi, entre aspas, encontrada ali a melhor maneira pensando no futebol brasileiro foi essa. Então, para mim, não é só pontualmente pensar em datas da Copa do Brasil que foram alteradas para Campeonato Brasileiro entrar. E é pensar no que vem depois também, em férias reduzidas, ano que vem a Copa do Mundo. Jogadores do Flamengo podem estar nas seleções, né, do Palmeiras também, enfim. Eu acho que a corda ela estoura para todos os lados. Mas para mim o entendimento de que algo foi ali pensado para, num coletivo, aliviar, na verdade, para mim foi melhor. Porque é claro que não é legal quando você muda o calendário ou muda a regra durante a competição. Você mudar durante, quando a competição já acontece, não é o ideal. Mas a mudança ela não foi feita para beneficiar ou para adaptar a vida de alguém ou para prejudicar alguém.
Qual seria? Alguém tem alguma ideia melhor de fazer isso, de encaixar segue isso? Sem ter. Não, e são Mas quantos segue times? sem ter há bastante tempo. São quantos times disputando a Copa do Brasil e quantos times disputando o Campeonato Brasileiro? Tanto que eu acho que quando o Abel faz o elogio, ele nem tá falando especificamente da alteração desse calendário, né? Dessa solução de jogar a Copa do Brasil pra frente e encurtar o brasileiro. Pra mim, acho que é uma visão mais ampla de reduzir vaga do estadual. Acho que ele está sendo mais específico em relação a isso, pensando no próximo ano, na próxima temporada, e isso de fato é necessário. Claro, mas isso já é algo que já tinha que ter sido feito há bastante tempo, né? Agora, olha como lá na frente... Pelas datas que o estadual ainda ocupa no calendário nacional. E lá na frente, para o Palmeiras, no melhor dos mundos, é uma situação bem delicada. Porque se na melhor das hipóteses o Palmeiras for avançando na Libertadores e seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro... Ninguém reparou, mas eu já fui lá olhar a tabela, Mariana Pereira, e vai chegar esses 10 dias pro Palmeiras, esses 10 dias vão chegar. Ele vai ter na sequência Flamengo, semifinal da Libertadores, Cruzeiro, semifinal da Libertadores. Essa vai ser uma sequência de 4 jogos que o Palmeiras vai ter em 2 semanas. Será que chegando lá não vai ter reclamação? Porque lá no antigo calendário, esses jogos do Brasileiro seriam mais pra frente. Como encurtou... Esse encurtamento encaixou os jogos contra Flamengo e Cruzeiro, exatamente os times que disputam com ele a liderança da competição, exatamente na semana da semifinal da Libertadores, que pode eventualmente ser contra o São Paulo. Quando é que vai ser isso daí? Na segunda quinzena de outubro. Tá bom, eu vou lembrar pra ver como vão ser as coletivas na ocasião. Que aí a gente vai ver se não vai ter reclamação. Se não vai ter reclamação de calendário de 3 dias, de 2 dias, de 48, 72, 4 dias. Vai ter. E assim, ele não vai ter solução. Porque aí o calendário, né, foi refeito, ele foi encurtado, e aí não vai ter como poupar também, ou rodar elenco. Não vai ter. 4 jogos com o pé embaixo. Claro, a gente não for, e olha só, se não for o jogo contra o São Paulo, vai ser contra a LDU. E claro, o Palmeiras chegando na semifinal, vai ser contra a LDU. Altitude. Vai ter viagem. Claro. Longa. A gente tá falando num cenário estabelecido hoje, né? A gente não sabe se até lá o Cruzeiro ainda vai estar nas cabeças do campeonato. É claro, pensando hoje... Se não me engano, o jogo do Flamengo no meio das 2 semifinais é contra o Fortaleza. Sim. Então é um adversário, é uma situação... Mas se tiver brigando por zona de rebaixamento, já complica. Já vai ser desesperador pra todo mundo. Pra mim é pra todo mundo. E é isso, assim, o ideal, infelizmente, a gente tá muito longe de ter. Então, quando o Felipe Luiz fala ali das 72 horas, ele tá coberto de razão. Mas a gente não tá nem perto de ter um calendário ideal, pensando na saúde do jogador. A saúde do jogador, infelizmente, ela é a última que entra ali, ó, na conta. Antes disso vem tudo. Vem grade... Segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso aí vem muito depois. Saúde do jogador vem muito depois. Vem, a última questão que é avaliada na hora de montar... Muitos outros interesses antes disso. Claro. Muitos outros. Porque aí você tem, claro, os valores são altos, quem paga a conta tem o direito de escolher, o número de jogos também acaba sendo cada vez maior, e aí é isso, não tem espaço para tanto jogo. Exatamente. Ainda a sorte da CBF é que o Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo foram eliminados da Copa do Brasil e que o Botafogo foi eliminado da Libertadores. Senão nem isso ela conseguiria fazer nesse cenário. Exatamente, por isso que eu acho legal valorizar o que foi feito. Ou pelo menos você entende a solução encontrada. Exatamente. Pessoal, e a respeito dessa vitória do Flamengo também não poderia faltar ele vender Casagrande, aí aloprando aí os seus rivais, seus colegas de trabalho, mas ali mostrando, né, que o Flamengo é o grande favorito, é um gigante. Vamos dar uma olhadinha em tudo que o Vender Casagrande falou e deixando ali os antes maluco ao vivo. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha o sorriso dele, feliz da vida. Você aí do outro lado da tela, que também é Flamengo. Só tem que sorrir mesmo, Vender Casagrande. Uma goleada é sempre muito, muito, muito gostoso no futebol. A gente deu maior moral pro nosso amigo Lucas Pedrosa aqui, quando historicamente também o Vasco meteu 6 no Santos. E aí, Vene Casagrande, 10 de 10 pra esse Flamengo. Me fala uma coisa, a partida mais impecável do Felipe Luiz à frente do Flamengo? Olha, não é nenhum exagero dizer isso, pela forma como a vitória foi construída, porque muita gente tenta minimizar o placar elástico de 8-0 dizendo que o adversário é extremamente fraco. Beleza, o adversário é fraco, mas quem no Campeonato Brasileiro até o momento conseguiu aplicar 8-0 em cima do Vitória, que é o adversário que a gente está mencionando, e da maneira que foi construída essa vitória, porque assim, não foram gols achados, muito pelo contrário, o Flamengo foi dominante do primeiro, segundo, sem exagero,
até o último segundo de jogo. Tanto é que com 3 minutos de jogo o Flamengo já tinha feito 2-0 no placar. E muita gente fala assim, mas o Vitória entregou. O Vitória entregou porque o Flamengo fez o Vitória entregar os gols no erro de passe. Basicamente o que a gente mencionou quando o Flamengo enfrentou o Bayern na Copa do Mundo de Clubes. Que o Bayern fez o Flamengo forçou errar. E da maneira que foi construído ontem, o Flamengo forçou o erro do adversário nos primeiros minutos de jogo e depois conseguiu fazer gols assim, primorosos, absurdos. Gol, como o Pedrosa estava mencionando aqui no off, enquanto o Bom VT passava, gol de videogame. É difícil você eleger aí o gol mais bonito. O terceiro gol foi um espetáculo de gol. Teve um gol do Pedro também que foi maravilhoso. Então, assim, gente, não tem como o torcedor rubro-negro não ficar feliz. Eu sei que é muito difícil, Fernandinha, eleger o melhor em campo diante de vários destaques. E é destaque, eu não vou mencionar o Rossi, porque o Rossi ele nem trabalhou. Mas o setor defensivo até o ataque, todo mundo jogando bem. Mas se eu tivesse que eleger o melhor em campo, na minha concepção, foi o Samuel Lino. Tem como eleger o melhor porque, em campo, assim, né? Ele ficou 63 minutos em campo apenas, e em 63 minutos ele conseguiu fazer 2 gols e dar 3 assistências. É basicamente você participar de um gol a cada 12 minutos. Então é algo assustador. E de fato ele vem jogando bem desde o primeiro minuto dele em campo. Um jogador que acabou de chegar ao Flamengo e chegou muito bem. E o Felipe Luiz na entrevista coletiva foi muito bem quando ele foi questionado sobre o Samuel Lino, dizendo que o jogador não vale o que o Flamengo pagou, vale o triplo até. E de fato é um jogador que vale muito dinheiro mesmo e até o momento está justificando esse investimento. E eu também quero mencionar aqui o bom momento do Pedro. A gente, quando teve aquela treta com o Felipe Luiz, a gente falou, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? Será que o jogador vai aceitar? Será que os companheiros vão aceitar? E a resposta está em campo. O Felipe Luiz, ele soube, da melhor maneira possível, resgatar o bom futebol do Pedro. Se ele é titular ou não, isso aí é um debate que a gente vai ter em relação a outros jogadores também. Fato é que o jogador voltou a se sentir bem no Flamengo, voltou a atuar bem. E a gente pôde ver ontem, ele atuando de uma maneira que o Felipe Luiz gosta. Não apenas fazendo gols, não apenas botando bola na rede, que a gente sabe que ele sabe fazer muito bem, mas também ajudando também na marcação, na recomposição defensiva. Então eu quero elogiar também o Felipe Luiz por ter resgatado o bom futebol do Pedro. De maneira geral, a gente brinca aqui na nossa transição, de fato, o Jorginho parece que joga um outro esporte, porque o que ele faz dentro de campo é assustador, no lado bom, positivo, obviamente, porque todo mundo que joga ao lado dele vai jogar bem. O Saúl se encaixou muito bem porque é muito fácil você jogar ao lado do Jorginho. O Alan joga bem ao lado dele porque é muito fácil jogar ao lado do Jorginho. É um jogador que, na minha concepção, foi a melhor contratação do Flamengo até o momento na temporada. Caiu como uma luva em uma posição que é muito difícil de você encontrar. Então, assim, fica o meu elogio aqui a todos os jogadores do Flamengo, ao técnico Felipe Luiz, que eu acho que está vivendo o melhor momento dele como treinador do Flamengo, e eu acho, vou repetir o que eu falei depois da classificação do Flamengo na Libertadores, eu acho que o Flamengo ainda tem muito a evoluir, ainda não chegou no ápice, porque vários jogadores ainda estão buscando a melhor forma física, ainda tem um Carrascal que está pegando minutagem. Fica aqui meu elogio aos jogadores, ao técnico Felipe Luiz, mas principalmente à torcida do Flamengo, porque numa segunda-feira, 9 horas da noite, eles fazerem o que fizeram ontem, não é fácil, não é para qualquer torcida. Colocaram mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã e foram premiados com o espetáculo do Flamengo, porque de fato, quem cobra o espetáculo ontem pôde observar de perto. E a gente tem essa sonora aí que você... E aí, pessoal, rapidinho, vocês concordam com o que foi falado aí a respeito desse time do Flamengo, o que o Vender falou, né? O que é que vocês acham aí a respeito de tudo que foi falado? Deixa aqui nos comentários, hein? E agora vamos voltar pro nosso vídeo. Acabou de citar, Vene Casagrande, do Felipe Luiz sobre o Samuel Lino e também a parte que ele falou sobre o Pedro. Cadê? Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos. Escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe é muito importante, a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele.
E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? E a gente tem que falar, exaltar uma coisa, assim, eu brinco que no balé do futebol, o futebol ele é o único que a sua coreografia ela não é treinada antes, ela é treinada durante o espetáculo. O que a gente vê numa coreografia é o bailarino, o dançarino, ele treina, no dia de espetáculo ele sabe. No futebol não, isso vai sendo do decorrer. E aí o Filipe Luiz, ou Pedrosa, ele foi ajustando, ele foi equalizando os instrumentos da ópera para tudo acontecer. E a gente está entendendo que está chegando um momento que aquilo já está encaixado. E aí um desses pontos em algum momento ele tinha a opinião de que Arrascaeta e Pedro não jogavam juntos, e aí o Vene trouxe isso aqui, e a gente viu que ele foi resistente durante um tempo, mas acho legal a gente mostrar que ele flexibilizou. Ele entendeu que talvez aquela máxima para ele não era tão máxima assim, e que funciona assim os dois jogando juntos. Isso ficou muito claro na partida de ontem, Pedrosa. Olha, Fernanda, eu vi você comentando isso muito bem, eu vi o Vene destacando aqui individualmente todos os atletas e com todo o merecimento do mundo, é uma goleada histórica, acachapante, diante de um clube de Série A. O Vitória é um clube frágil? É um clube frágil, mas não para tomar de 8. Quem fez o Vitória tomar de 8 foi o Flamengo. E tudo isso tem a ver com o Filipe Luiz. Você pode ter uma Ferrari na mão, como o Flamengo é. Mas se você não sabe dirigir a Ferrari, não adianta. Você vai bater ou você vai ser mais lento do que os seus adversários. O Filipe Luiz não. Ele consegue conduzir a Ferrari muito bem e ele consegue também conduzir a Ferrari de forma mais rápida. O que eu vi ontem foi uma discrepância, como se fosse um time profissional, do mais alto nível, do nível Champions League mesmo, contra um time amador. Foi o que o Flamengo fez parecer o Vitória ontem, e o Vitória não é um time amador. Porque desde o primeiro minuto o Flamengo marcou alto, desde o primeiro minuto o Flamengo pressionou, o Flamengo tem jogadores de muita qualidade, as melhores peças possíveis que o Filipe Luiz pode ter, ele tem. Só que pra mim, cara, a grande característica do Filipe Luiz, e todo o mérito do mundo pra ele, é que ele é um camaleão. Ele sabe se camuflar de acordo com o que o jogo pede. Ele não tem ideias fixas e ele não tem vergonha de dizer isso. Ele não tem vergonha de dizer que copia, ele não tem vergonha de dizer que ele olha o adversário e ele forma o time dele através do que o adversário pede. Então por isso que às vezes ele não vai colocar o Pedro Arrascaeta para jogar. Porque ele entende que o Pedro Arrascaeta juntos contra determinado adversário não é a melhor fórmula para o Flamengo. Ele vai botar o Bruno Henrique, o Plato, o Luiz Araújo, ele vai utilizar outros mecanismos. E aí se você quer diferenciar um técnico que é do mais alto calibre para um técnico que não consegue ter tanta consistência como o Filipe Luiz tem, é justamente isso. É você abrir mão das suas ideias, é você buscar novas ideias, é você se camuflar, é você se reinventar como treinador. E o Filipe Luiz... E mudar de opinião também, né? Não tem, eu acho que nem é mudar de opinião. É entender que para aquilo ali não serve. Agora, para isso aqui talvez sirva. E é o que o Filipe Luiz fez. O Filipe Luiz, ele começa umas oitavas de final de Libertadores com o Bruno Henrique é decisivo. No final de semana ele bota o Pedro é decisivo. Depois, no jogo de volta, depois do Pedro ser decisivo, ele volta com o Bruno Henrique, porque ele acredita que aquilo ali é o melhor. Contra o Vitória, ele bota o Pedro de novo, e o Pedro faz o jogo que fez ontem. Isso aí, Fernanda, é mérito do técnico. Sim. E o Filipe Luiz mostra que é um grande treinador. E ele tem um grande futuro pela frente. Repito, ter uma máquina nas mãos como ele tem, é obrigação fazer o Flamengo jogar bem. Mas a forma como o Flamengo jogou ontem não é jogar bem. É atingir um nível extraordinário dentro do futebol brasileiro. E é isso que o Flamengo tem demonstrado. Sobre essa flexibilidade do Filipe Luiz, eu tenho um outro exemplo muito mais recente. Quando o Saúl chegou ao Flamengo, e o Saúl não foi utilizado como volante, o Filipe Luiz justificou dizendo que via o Saúl para jogar como o Gerson fazia. Perfeito. Um meia mais avançado. Ele percebeu que ele poderia ter uma outra visão, uma outra atitude, colocou o Saúl como volante. O que aconteceu? Deu extremamente certo. Inclusive, os números mostram isso. Em 18 jogos que os dois jogaram juntos, porque eles jogaram juntos no Chelsea e também no Flamengo. Em 18 jogos, eles nunca perderam. São 16 vitórias, 2 empates. Em 11 desses duelos, eles não tomaram gols. Então isso mostra que o Filipe Luiz, ele também dá o braço a torcer. E de fato, ele é um treinador... Ele flexibiliza bastante. Exatamente. Ele é um treinador que ele ainda está aprendendo. Gente, ele não tem nenhum ano como comandante do Flamengo. Ele ainda está aprendendo. Só que pelo menos ele é flexível. Ele dá o braço a torcer e ele percebe quando ele está errado.
Então fica o elogio ao treinador também. Segue o líder embalado do Brasileirão 2025, hein? Mengão líder absoluto com um jogo a menos, abrindo 4 pontos de vantagem para o segundo colocado após aplicar uma baita goleada para cima do Vitória, hein? Com direito a 2 do Samuel Liso, né? O Samuel Lino ali fazendo 2 gols, abrindo o jogo já, no início do jogo já fez o seu primeiro gol, né? Com 2 minutos. O Pedro veio com 1 minuto seguinte, já fez o seu primeiro gol, já mostrando que também não queria ficar para trás. E no final, Samuel Lino fez 2, Pedro fez 3, Arrascaeta fez 1, Luiz Araújo também, Bruno Henrique, né? Então, Pedro e companhia fizeram aí essa goleada para cima do Vitória, aonde só o Flamengo jogou, né? Praticamente, lógico, depois de uma goleada dessa, né? O Flamengo agora abriu 4 pontos de vantagem, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? O Mengão tem um jogo a menos, então já abriu 4 pontos de vantagem. O time do Flamengo aí, né, mostrando para que veio, mostrando que quer mesmo esse Campeonato Brasileiro, não respeitando o seu adversário da forma certa, que é aplicando a goleada, tá? Não tem esse negócio de estar menosprezando o adversário. O Flamengo também, o Felipe Luiz falou que os caras, mesmo ganhando, não teve esse negócio de toque, olhando pro lado, querendo fazer gracinha, jogaram sério, mostraram que tem sim empatia pelo seu adversário, respeitando da melhor forma, que é jogando futebol e tendo as oportunidades e aproveitando, tá bom? Então o Flamengo faz essa goleada, já vai pra cima do Grêmio, que se prepara, Grêmio, que o jogo também é dentro do Maracanã, hein? Então o Grêmio já tem que se preparar, porque senão será goleado também pelo time do Mengão, tá bom? Então o Flamengo terá o resto da semana de folga, vai sim se preparar para o jogo de domingo, então só lamento ao time do Grêmio, né? Mas e aí, o que vocês acharam? Quem foi o destaque dessa partida? Lógico, muitos destaques, mas quem foi o principal destaque, tá? Fiquei muito surpreso e também muito feliz com os gols do Samuel Lino, né? Que estava merecendo, já vinha jogando bem, mas ainda não tinha conseguido desencantar no time do Mengão. E ontem desencantou logo no início da partida com um gol aos 2 minutos e marcou também o segundo gol, fazendo ali 2 gols na partida, né? O Pedro também muito um destaque à parte, né? Você vê o golaço que o Pedro fez, um elástico ali e uma cavadinha. Então, esse time do Flamengo tá muito entrosado, né? O Saul, meu Deus, o Saul entrou muito bem, caiu como uma luva nesse time do Mengão, muito entrosado com a Arrascaeta, se deu muito bem. Então, eu acho que esse time do Flamengo só tem a melhorar. E olha que os caras como chegaram agora, hein? O time do Flamengo ainda tem muito o que melhorar nos próximos meses. Então, se o Flamengo já está assim embalado agora no início, imagine nos próximos meses com esse time do Mengão entrosado 100%. Então vai ser difícil de segurar esse time do Flamengo, hein? Mas e aí? O que é que vocês acham? Quem deveria ser o principal atacante do time do Mengão? Pedro ou Bruno Henrique? Será que o Pedro Gol tá voltando aí a seu prime novamente? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!